Vocês acham que alguém pratica yoga porque quer ganhar um siddhi? Tirando talvez alguns tântricos, alguns yogis de linha tântrica, que aí sim estão em busca de poderes mágicos, mas eu tenho a impressão que os siddhis são uma consequência de uma prática constante, disciplinada, que não são necessariamente desejáveis ou objetos do nosso desejo, mas que servem sim como provas para você mesmo, para mais ninguém, para você mesmo, de que está funcionando, de que você está no caminho certo. Será que fica meio perigoso falar sobre si dessa forma? No sentido de, será que quando eu falo assim, as pessoas vão utilizar sítios para comparar yogins e dizer, esse yogin está praticando melhor do que esse, porque esse yogin tem tais poderes? Acho que são duas formas diferentes de pensar. Uma, você falou assim, primeiro, será que tem yogis que fazem, ou que começam, que fazem yoga por conta dos siddhis? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Embora eu tenha uma outra visão completamente diferente dos dois, tá? Para mim, siddhis são poderes de X-Men, super-homem, são de, sabe, seres ultra, são de realmente poderes mais mágicos, assim, daquelas pessoas que você tem ambição de ser quando é criança, mais ou menos nesse sentido, assim. Então, são esses poderes que eu imagino como siddhis. Tipo o Superman que está na tela, enxergando por trás da parede? Isso, visão de raio-x, coisa nesse sentido. Para mim, siddhis tem essa conotação. Embora eu ache isso, eu tenho certeza que existem pessoas que fazem yoga, sim, por conta, por ambição a esses siddhis, sabe? Então, é como se fosse uma vontade. Eu adoro quando a Carla fala do X-Men, porque eu lembro que eu adorava esses gibis quando era criança. Aí eles falavam que toda gente tinha um fator X. E aí podia ser um trauma, às vezes por nascimento, às vezes por algum treino, alguma coisa que acontecia na vida da pessoa, e esse fator X explodia, sei lá, ativava, e aí a pessoa virava um X-Men, né? E o Nós Siddhis estamos, tem essa inclusive, coisa parecida. Estamos vendo o Charles Xavier. É o professor Charles, sabe o professor Xavier? Que ele está aqui Sim. fazendo um poder da mente, colocando a mão assim para ler a mente das pessoas. Para mim, esse é nesse sentido. Tem uma frase atribuída ao Shankara que ele comenta, né? Porque na época que surge o Vedanta, eles começam, o Vedanta é o caminho para a libertação. Aí o pessoal do yoga meio, o yoga, yoga. Tem uma frase atribuída ao Shankara que é assim: o yoga é excelente para atingir esses poderes paranormais e essas forças extraordinárias, mas a libertação, os benefícios divinos só mesmo através do Vedanta. Então eu acho que teve uma época que talvez em algum momento aí da história do yoga falava-se isso, assim, o yoga é para os poderes. Talvez os Nata Siddhas, né, que Nata são senhores e Siddha é quem atingiu os Siddhis. Nessa época, o yoga quase ficou relegado, para mim seria um plano inferior da conquista dos poderes. Eu acho que aí entra uma interpretação quase que conflitante entre tântricos e vedantins. No sentido de que, quando você fala de Nathasiddhas, você está falando ou da sociedade dos Nathas, que deram origem ao Hatha Yoga, que é um yoga de linhagem tântrica, ou você está falando do budismo tântrico, onde são mencionados os 84 siddhas, os 84 perfeitos, os 84 detentores de perfeições. De outro lado, nós temos a visão do Vedanta, dos quais o Adi Shankaracharya, uma das principais referências,
principalmente em termos de Advaita Vedanta, o Vedanta não dual. Para quem não entende o que nós estamos falando aqui, são duas tradições culturais da Índia. O Vedanta é uma tradição mais ortodoxa, que reverencia mais os Vedas e o Sanatana Dharma, ou seja, o hinduísmo ortodoxo, e o Tantra, uma filosofia mais heterodoxa, no sentido de não aceitar necessariamente o hinduísmo ou os Vedas como verdades absolutas. Mais rebeldezinho. Mais rebelde é um bom termo. A Carla. Eu não. E aí, assim, do lado do Vedanta, só existe uma realidade única. Brahman, o absoluto. Consequentemente, tudo o que não é a verdade absoluta, imóvel, perene, imutável, é ilusão. Consequentemente, tudo que eu alcanço no plano material, no mundo manifesto, é ilusório. Inclusive os siddhis, inclusive essas perfeições que ocorrem no mundo material, no mundo manifesto. Tudo é Maya. Tudo é Maya, tudo está encoberto pela ilusão de Maya. E no lado tântrico, o Tantra enxerga que existem duas realidades absolutas que são Shiva e Shakti. Na verdade, dois aspectos de uma mesma realidade, de uma realidade única. Mas tanto a consciência universal de Shiva é real, quanto a natureza de Prakriti, a manifestação universal, também é real. Então, os tântricos enxergam que o absoluto está presente também no mundo material. Que esse mundo não é ilusório, esse mundo faz parte, está inserido dentro dessa realidade universal. Sendo assim, os poderes adquiridos são reais. Exatamente nessa manifestação são reais. Nessa vida. Aí que eu acho que entra essa grande diferenciação que, de um lado, alguns praticantes, mestres, algumas linhagens, enxergam os siddhis como algo a ser evitado, no caso, Vedanta e outras tradições que enxergam dessa forma, e do outro lado, o Tantra, que até busca, porque nada mais é do que a manifestação divina no mundo manifesto. O siddhi, esses poderes, essas perfeições, são manifestações divinas. Então, são duas grandes visões e eu não sei o que vocês dois pensam, mas para mim é impossível dizer qual está certa, qual está errada. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma pretensão de falar que um tântrico está errado ou que um vedantin está errado. São visões diferentes. São pontos de vista diferentes, né? Então, são duas elaborações, duas filosofias, de certa forma, que também constroem, né? Trazem a base para o yoga. E você tanto pode estar de um lado como do outro, e até pode misturar os dois, por incrível que pareça, sabe? Você pode ter um pouquinho dos dois, mas... Na tradição, nós tivemos agora, na semana passada, um retiro aqui, pertinho de Brasília, da tradição de yoga dos Himalaias. E a fundamentação da tradição de yoga dos Himalaias é tântrica e Vedanta. Então, é a combinação das duas coisas. A melhor parte dos dois, você não tem que escolher, e muito menos, acho que dizer quem é errado. Acho que a partir do momento, a partir do momento que eu digo que algo está errado, eu já estou errada. É como se eu fosse superior a isso, sabe? Como se eu pudesse julgar. E eu acho que o julgamento é complicado. Eu acho. Se você diz que quem está errado já está errado, ao dizer que você está errado, na verdade você está certa, então. Hã? Precisa de um CD para entender essa pergunta do Dan. Preciso que desenhe.